Por que ler Revestrez? Ler para saber, ler para crescer, ler para distrair, ler para pensar. Ler porque tem poesia, ler para acordar, ler para se divertir, ler para descansar, ler para existir. Ler só para ler mesmo, ler para conhecer, ler para estranhar, ler porque é bom, ler para ser feliz. Não importa por quê, mas leia. Revestrez, para quem está pensando. Ou para mim tem mais a ver com imprecisão do que com caminhos retos. Criar é arriscar, né? Eu acho que o Navega é uma provocação. Você quer fazer um filme independente, esse é o comportamento. O cara arrisca o resultado, ele está disposto a arriscar o filme ser um fracasso, disposto a arriscar o filme ser ruim. É um estímulo, é um empurrão que essas pessoas, esses artistas dão para falar, é possível, eu fiz por aqui, você pode fazer por ali, faça do seu jeito. Escrever é fácil, difícil é pensar. Eu não vou saber nunca qual é a próxima frase de um grande escritor. Do mesmo jeito que a ficção pede conflito, o documentário pede contradição. É você um pouco se lançar tendo ali uma bússola, tendo ali um norte, a partir da experiência de pessoas que já consolidaram um fazer artístico em suas áreas específicas de atuação. Na ação do personagem é que você vai ver quem ele é. O cinema nacional é gigante. Filmes, documentários, curtas e animações têm um poder especial na nossa vida: despertar emoções. A Itaú Cultural Play, a nova plataforma de streaming de cinema nacional, reúne em um único lugar um Brasil inteiro de produções audiovisuais para te emocionar. Prepare-se para rir, chorar, se apaixonar, descobrir novos universos e outras culturas. Vibrar, cantar, torcer e se entregar. Títulos de todos os estados do país foram cuidadosamente escolhidos por um time de especialistas em cinema e cultura brasileiras para te inspirar nessa jornada. Todos eles estão disponíveis gratuitamente agora. Sinta, se emocione e se entregue a Itaú Cultural Play. Cadastre-se gratuitamente em itauculturalplay.com.br. Esse universo que eu criei, ele é um universo muito futuro, onde os corpos transvestigêneros e os corpos indígenas, pretos, eles são uma só família e eles não necessitam a questão de usar roupas, pela questão de não sexualizar os corpos, pela questão da não violência aos corpos, e sobre uma grande família, né? Uma grande família evoluída sobre a natureza, sobre pensamentos, sobre tudo, assim. De pouso em pouso,
A água faz do corpo uma curva longa no rio deitado. A água, quando acorda, vai a voar, como curva maior no corpo de uma asa. Os pássaros são também a água da nuvem. A ameaça do fogo é a água. O vento é a casa onde a nuvem deita e se faz pássaro. Oi, Balada Literária. Estamos aqui para um bate-papo com a Carola Saavedra. Eu sou a Júlia Dorrico e a gente vai falar um pouco ou muito sobre literatura. Muito obrigada, Carola, pela presença. Uma honra você ter aceitado estar aqui nessa balada. Espero que você, possa aproveitar essa experiência também. Eu vou fazer uma breve apresentação da Carola e aí, se faltar alguma coisa, ela já complementa também. A Carola Saavedra, ela é uma escritora, ela nasceu no Chile e se mudou para o Brasil logo em seguida, mas ela é super viajada porque ela já morou na Espanha, na França e na Alemanha, e atualmente ela está residindo na Alemanha. Ela concluiu o mestrado em comunicação e é autora dos romances Toda Terça, que foi lançado pela Companhia das Letras em 2007, Flores Azuis, também pela Companhia das Letras, em 2008, e esse romance foi eleito como o melhor romance pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, foi finalista dos Prêmios São Paulo de Literatura e Jabuti. Estamos falando com uma escritora super experiente aqui. Também é autora de Paisagem com Dromedário, também pela Companhia das Letras, publicado em 2010, e foi prêmio Raquel de Queiroz na categoria Jovem Autor, que foi finalista dos Prêmios São Paulo de Literatura e Jabuti, e atualmente está lançando O Mundo Desdobrável, Ensaios para Depois do Fim, pela editora Relicário. Carola, muito bem-vinda, muito obrigada pela presença, e aí, não sei se você quer acrescentar alguma coisa dessa sua trajetória, que foi super resumida aqui, e nos dizer, também falar um pouco desse seu último lançamento. Bom, primeiro começo agradecendo, agradeço muito o convite, né? Eu comentei isso com o Marcelino, que o primeiro evento que eu participei como escritora foi na Balada Literária, em 2007, quando eu lancei o Toda Terça. Então é um prazer estar aqui de novo, depois de tantos anos. Eu acho que tanta coisa mudou, né? Tanta coisa para bem e para mal, né? Então, não, acho que não tem muito a acrescentar, além de... Enfim, eu sou pesquisadora, trabalho no momento, tenho uma pesquisa sobre literatura e arte indígena. Eu falo isso porque é importante, porque tem a ver com esse livro de ensaios que eu lancei agora, que é O Mundo Desdobrável. E é um prazer conversar com você. Obrigada. Muito obrigada. Carola, nós temos amigos em comuns e a gente se conheceria em algum momento, acho que por conta, né, dessa matemática de amigos que dizem, né, que a gente vai se aproximando. E quando eu conheci o Fred, né, o Fred, ele é jornalista, ele é brasileiro e ele estava na Alemanha, e aí ele me falou bastante de você e falou bastante também da sua produção, o Fred é super fã. E uma das coisas que ele compartilhou comigo foi sobre essa identidade indígena, né, um pouco dessa retomada da sua identidade indígena, a exemplo do que aconteceu comigo aqui no Brasil e que acontece também no Brasil hoje, né, com muitos jovens lendo literatura indígena, identificando a sua ancestralidade, o seu pertencimento a partir dessas artes, não só da literatura, mas do cinema, né, da arte. E quando eu comecei a ler o seu livro, eu senti, sabe, um pouco isso reverberar na sua escrita, né, na sua escrita ensaística, que inclusive não vem só com essa afirmação da identidade, mas pensando o mundo mesmo, o antropoceno, que é uma crítica ao indígena, né, tipo, de pensar qual vai ser o nosso mundo, que mundo é esse que nós vivemos, né, como podemos evitar esse fim para o qual estamos caminhando pelo capitalismo, pela modernidade. E eu queria ouvir um pouco de ti, sabe, como que
se a identidade indígena, essa retomada da identidade indígena influenciou a escrita do teu último livro. Eu acho isso uma pergunta super importante, acho que é uma questão essencial que permeia tudo que eu faço nesse momento, né? Inclusive minha pesquisa, mas eu acho que ela já vinha no meu último romance, que é o Com Armas Sonolentas, que é um romance que ele tem uma retomada dessa identidade indígena no sentido de uma identidade silenciada, né? Ali nesse romance eu tenho uma avó que é de origem indígena que é uma espécie de personagem fantasma, né? Aquele personagem que tem um saber que ficou silenciado e que a gente precisaria de alguma maneira retomar para entender quem a gente é, né? Então acho que tem 2 pontos ali que me parecem muito importantes, um que é a minha história pessoal e outra é como sociedade, porque uma delas é pensar assim, a gente que sempre se pensou, quer dizer, como eu já escrevo há muito tempo, comecei a escrever numa época em que não se questionava isso, sabe, assim, de onde você vem, né? Eu acho que a gente se sentia meio assim, lia autores europeus, ou lia autores americanos, e aquilo era a influência, aquilo era a sua forma de pensar, e a gente não estava questionando, sabe? Existiriam outras formas de pensar, ou existiriam também outros saberes que vieram antes de mim, que estão em mim, né? Então, no Mundo de Estou Brava, eu conto um pouco da minha história, porque o meu pai, a minha mãe é filha de espanhóis e meu pai, ele é descendente de Mapuches. E foi muito interessante quando eu comecei a me interessar pela questão, porque quando eu comecei a questionar e a perguntar na família, né? E aí a primeira coisa que eu percebi que as minhas perguntas incomodavam muito, principalmente a geração do meu pai, né? Os meus tios, o meu pai, e as respostas eram sempre muito... No início não tinham nem respostas, a resposta era, que eu conto no livro, não existe. Eu falava, mas gente, vocês olhem-se no espelho. Eu falava isso, olhem-se no espelho, pelo amor de Deus. E para eles... E aí eu fui me dando conta o que significava, porque o que tinha de racismo ali, né? Porque você ser descendente de indígena no Chile, enfim, você é pobre, você não tem cultura, você, etc, etc. Então eu me vi diante de uma questão que era muito mais profunda, uma questão social. E quando eu perguntava para os meus tios que tinham chegado à universidade, era como se eu questionasse aquilo que eles tinham conseguido na vida, né? E era muito duro. E aí eu me lembro que então sempre foi negado. E o meu tio, ele estudava a genealogia da família, a árvore genealógica. E aí o mais interessante, ele negava totalmente, não tem. E aí ele foi fazer o teste genético, que também é uma história bem interessante, e saiu uma porcentagem altíssima, e ele ficou horrorizado e não quis mais falar sobre o assunto. E que eu já havia perguntando, e quando eu estava escrevendo esse livro, eu escrevi para ele, eu falei, você não quer conversar comigo sobre isso? Né? E aí eu estou falando do meu tio, que é alguém que, enfim, que foi exilado, viveu 20 anos na Dinamarca, exilado durante a ditadura militar. A gente está falando de pessoas de esquerda, intelectuais, mas que essas mesmas pessoas estavam negando. E quando eu falei isso, quando saiu esse teste, e eu fui perguntar sobre isso, porque meu pai me contou, ele se negou a me responder. Ele não quis, eu não quero falar sobre o assunto. Então foi ficando muito claro que na família era algo que aquela geração não queria falar sobre isso. Então, e eu me lembro, e eu vi no meu pai como isso aos poucos está mudando, porque eu estudo isso, meu irmão é antropólogo, então esses filhos dele começam, né, estavam estudando isso. E aí quando o Elikura Shewailaf ganhou o prêmio nacional, que é o maior prêmio, como se um autor indígena no Brasil ganhasse, sei lá, o prêmio Oceanos, sabe, que é um prêmio muito importante, e que foi também um momento de virada, isso foi... e aí meu pai me mandou matéria, falou, ganhou, então é uma coisa meio ambígua para ele ainda, né, que identidade é essa, porque ele vê que os filhos se interessam, e que os filhos querem saber, né, então eu acho que tem uma coisa importante, por outro lado, que eu falo, assim, na realidade, isso é minha história pessoal, mas é a história de quase, assim, muita gente, né, na realidade a gente não veio só dos europeus, né? A gente também tem uma forte influência indígena. E o que a gente faz com isso? Né? A pergunta que eu comecei a me fazer é falar assim, mas eu não quero silenciar
isso. Eu não quero silenciar esse saber, eu quero entender, eu quero estudar, eu quero ouvir, né, o que enfim, aqueles que se identificam como indígena têm a me dizer, têm a me ensinar. Então é uma mistura de um lugar de eu não sei porque eu não cresci como indígena, quer dizer, eu não tenho essa, digamos, essa formação ou essa experiência, mas por outro lado eu cresci com um silenciamento, né? Quando a gente cresce com algo que está silenciado, não é que a gente não cresça com aquilo, a gente cresce com aquilo, só que aquilo está em silêncio. E como esse silêncio aparece, como esse silêncio aparece no corpo, como esse silêncio aparece fisicamente, né? Como esse silêncio, como você lida com isso, como você lida com o outro, como você lida com o saber. Então, eu acho que esse livro do Mundo Desdobrável foi um livro que eu comecei a pensar, peraí, né? Diante desse mundo em colapso, desse mundo que a gente está, você falou do antropoceno, né? Que o antropoceno nada mais que é pensar assim, a gente tem a capacidade de destruir o planeta, e a gente está cada vez mais próximo disso. Isso mostra que aquele saber ocidental que a gente achou que era o grande saber, né, não está levando para um lugar bacana, e que chegou a hora da gente, que a gente precisa, né, a gente precisa urgentemente ouvir outros saberes, e que os saberes, enfim, indígenas do continente, eles são essenciais, eles estão apontando para tanta coisa que agora a gente está descobrindo, que agora a gente está vendo, mas eles já estavam falando sobre isso desde sempre, né? Então, eu acho que essa questão da identidade, ela é muito complexa, né? Porque como você se autodeclara indígena, quem se autodeclara indígena a partir de que ponto você se autodeclara, né? Isso, então, eu te devolvo a pergunta, porque eu acho bem interessante, porque você tem uma outra, vamos falar assim, um outro viés, você vem de um ponto de identificação total, pelo menos me parece assim, e eu te pergunto, como foi isso para você? Como isso chegou na sua vida, sempre teve na sua vida, ou isso apareceu depois de uma forma mais forte? Quando você falou que essa é uma história sua, mas é também a história, né, dos países que existem na América Latina, que a gente chama de Abya-Yala, eu consigo sentir muito, né, essa tua fala, porque é olhar para o lado e a gente vê finalmente assim as pessoas podendo, né, ter um pouquinho de orgulho da identidade indígena e poder se identificar. E eu acho que esse processo pelo que teu pai passa também foi o processo assim pelo qual a minha mãe passou, de dizer assim, a minha mãe ela não falava que era indígena, ela dizia, inclusive, que tínhamos descendentes britânicos, sabe? Porque ali, né, o povo macuxi foi colonizado por colônias britânicas, né? Então a gente mora bem fronteira com Guiana, e durante muito tempo a minha mãe ela ficava em silêncio, né, reticente, porque ela entendia e ela sentiu na pele que falar que era indígena era automaticamente se diminuir. E agora que nós, os filhos, mostramos com orgulho que queremos ser indígenas, que nós amamos isso, né, agora que ela está se abrindo e compartilhando um pouco mais, talvez, inclusive, eu vejo assim com nós filhos, né, estamos dando orgulho para os nossos pais, porque finalmente estamos podendo dizer, ei, vocês podem se orgulhar disso, isso é muito bonito, isso é maravilhoso, vamos celebrar isso. E a mamãe fala, né, agora, a mamãe, como eu falei, ela veio da Guiana, e ela nunca viveu, assim, como essa mulher indígena, né, não abertamente, assim, dizer, eu sou indígena e eu estou defendendo isso, mas ela sempre viveu no modo de vida, né, e às vezes muito calada, de ter que ficar em silêncio, porque a comunidade não gostava dela, porque a comunidade dela associava ela a uma mulher indígena, e aí ela rapidamente se refugiava na língua, que é a língua inglesa. Então, a língua inglesa, ela tinha um status quo diferente, né? Apesar de ser estrangeiro aqui na comunidade que nós vivíamos, ainda era melhor do que ser indígena, né? Porque o indígena estava ali associado àquele lugar primitivo. Mas uma coisa que nós temos na nossa família é que o meu avô, né? O meu avô, que vive no estado de Roraima, ele fala a língua fluente. Então, era uma identidade silenciada, uma identidade ocultada, mas não uma identidade desconhecida, né? Nós
sempre soubemos, assim, ainda que não entendêssemos essa identidade, a dimensão, o que isso importava no plano político, a gente sempre sabia que a identidade indígena estava lá. Mas eu só vim compreender essa identidade aos 27 anos. Não sei se você imagina, eu vivi uma vida toda, assim, de infância, adolescência, até chegar nessa idade adulta, para entender e para me reconhecer enquanto mulher indígena. E ainda assim, né, quando eu me reconheci, quando eu perguntei para a mamãe se nós descendíamos de algum povo, e eu queria saber o nome de um povo, que ela falou, teu avô é Macuxi, teu avô é Macuxi. E aí eu sabia, então, que automaticamente eu seria do povo Macuxi, o povo Macuxi seria o grupo étnico ao qual eu me corresponderia. Ainda assim, faltou nesse caminho muita coisa para entender, porque eu só vim entender depois que eu não podia abertamente falar, eu sou Macuxi. Aí o povo Macuxi fala assim, como assim? Quem que é essa menina Macuxi? Se a gente não conhece ela, quem que é a família dela, né? Porque as famílias indígenas são isso, são núcleos de famílias que vivem em comunidade, têm uma identidade e uma memória a partir disso. Então, quem que é o avô dela? Quem que é a avó dela? E depois, eu ainda tive que entender, depois desse reconhecimento, né, dessa identificação com a família, que para pertencer a um povo indígena, essa família tem que estar ligada politicamente a essa comunidade. E essa comunidade tem que ser reconhecida pelo Estado, ainda, apesar da autodeterminação. Então, para você se encontrar nessa identidade indígena, são muitas camadas, né, muito estudo, tem que estudar muito para entender a dimensão dessa identidade. E ainda, Carola, que eu acho que é bem difícil, sabe, é perceber que a identidade indígena ela nunca vai estar num lugar seguro. Então, assim, mesmo que você finalmente chegue lá, digamos assim, no povo e se reconheça enquanto indígena e se reconheça enquanto Mapuche, e depois ainda você seja reconhecida pelo Estado, porque tem esse crivo, né, do Estado, ainda assim você nunca vai estar numa identidade segura, porque a identidade indígena, ela é atacada pelo Estado-nação, por todos os Estados-nação. Então, a gente sempre vai estar nesse lugar de luta para afirmar a identidade, para dizer que ela existe, porque conforme as políticas mudam, a nossa identidade fica mais ou menos segura. Então, a gente estava, assim, num governo de esquerda com a identidade, assim, não atacada, né? Nesse último governo agora, a gente tem a identidade indígena constantemente atacada. Então, a gente sempre tem que ficar dizendo, a gente existe, os nossos direitos são esses, nós devemos lutar por esses direitos, porque conforme ela é atacada, a gente vai deixando de existir também, né? Porque o desejo do colonizador é que a gente desapareça para que ele possa explorar todo o território, né? Ele possa viver conforme um modelo de vida que não se coaduna com o modelo de vida indígena. Então, chegar nesse lugar não foi fácil. Eu tenho 31 anos hoje, né? Chegar nesse lugar da identidade não foi fácil, e o que me ajudou um pouco foi a escrita, escrever sobre isso, tanto no artigo acadêmico quanto no ensaio, até chegar na literatura, me ajudou a elaborar e entender essa identidade, né? Então, eu ia até te perguntar, assim, se o fato de você estar escrevendo hoje um ensaio é também uma influência, né, ou um impacto de estar em diálogo com essa identidade e, de fato, começar a entender, inclusive, que a sua forma de escrita já não está mais, né, já não vai se enquadrar naquela outra forma que você estava acostumada. Você acha que foi isso ou você só queria experimentar um outro estilo? Não, eu acho que foi isso, assim, porque é muito interessante, porque ao mesmo tempo, por um lado, como eu digo assim, né, eu sou uma pessoa que eu não cresci numa identidade indígena, eu cresci numa identidade, tipo, brasileira, olhando para, digamos assim, para os centros hegemônicos, né, então eu cresci ali, e aí eu acho que foi muito interessante, porque quando eu comecei a me dar conta que aquilo não me interessava mais, quer dizer, eu falei, eu conheço, eu já sei, já li, já conheço, eu quero ver outras coisas. Eu tinha a sensação de que aquilo não estava dando conta da realidade. Então, acho que é como se a realidade começasse a ficar mais dura, mais complexa, e você começa a achar
olhar e falar, não, esse discurso, esse saber, para mim não está dando conta da realidade e não está dando conta nem da própria literatura. Então, eu acho que esse foi um ponto de partida para começar a me interessar e a estudar, digamos assim, culturas e saberes indígenas. Eu falo no plural, né? E aí eu me lembro que é muito interessante porque, às vezes, tem coisas que você tem desde criança, quando você nasce e cresce numa cultura assim. Mas você também tem saberes que eles vão te influenciando. E eles vão mudando o seu modo de pensar. Então, foi muito o que me aconteceu. Quando eu comecei a estudar, a me interessar, a ler, a tentar entender que saber é esse, que forma de pensar é esse, que olhar é esse para o que é verdade e o que não é verdade. Né? Porque, por exemplo, na cultura ocidental é muito claro que se diz assim, o que é real e o que não é real. Então, vamos dar um exemplo dos sonhos. Né? Então, que para a cultura ocidental, o sonho não vale nada. Sabe? O sonho é aquela coisa que não tem a menor importância. E para os povos indígenas, o sonho é importantíssimo. O sonho é uma forma de saber essencial. Né? Enfim, o sonho e várias outras formas de, digamos assim, outros estados de consciência. Então, quando você eu comecei a me interessar com isso e a pensar assim, existem outras formas de pensar, existem outras formas de escrever, existem outros saberes que me interessam. E eles, claro, eles começaram a me influenciar. Então, esse livro, né, O Mundo Desdobrável, ele é um livro muito influenciado. Por isso, tanto que ele não é um ensaio no sentido acadêmico, ele não é um livro acadêmico. Né? Ele é um livro em que ele vai em espiral. Os temas se repetem ou voltam, então eu falo que ele é um livro que é uma escrita em espiral. Não é um saber linear que eu estou chegando daqui, estou chegando, indo, que é esse pensamento ocidental, né? Como se toda a humanidade estivesse indo para um progresso e iria chegar em algum lugar incrível e que os povos que não pensam assim estariam atrasados, sabe? Como se fosse um pensamento menor. E aí, quando tudo isso ficou muito claro para mim, que não, eu quero entender, então esse livro ele já é uma outra forma de pensar, é uma outra forma de olhar para o conhecimento, mas eu acho que o meu último romance, Com Armas Sinolentas, já era também isso. Então já era mas na ficção, né? O Com Armas Sinolentas, ele é um romance que fala de uma avó indígena, de como essa herança vai passando de mãe para filha, ou como ela vai sendo silenciada de mãe para filha, porque no fundo eu também queria dizer o que me interessava nesse romance, né? Que foi o início que começou quando eu comecei a me interessar, foi pensar assim, a gente como continente, né? A gente é filho de um genocídio, a gente é filho, né, de uma violência imensa, né? A gente é filho de estupro de mulheres indígenas, de mulheres negras, né? A gente é filho dessa violência contra a mulher. A gente é filho, por exemplo, quando essas pesquisas começam a mapear geneticamente a população, e que é muito assustador olhar que a porcentagem de DNA de homens indígenas é praticamente mínima, que a gente tem. De mulheres é alta. Por quê? Porque as mulheres indígenas eram estupradas e os homens eram assassinados. Eles não sobreviveram para passar material genético, digamos assim, né? Então, quando a gente começa a olhar, e não estou falando de estatísticas, né? De estudo, de ciência, a gente começa a olhar para quem nós somos como país, mas como continente, porque isso não é só a história do Brasil, né? Então, a gente começa a se perguntar, bom, quem somos nós? E o que a gente faz com isso? O que a gente faz com essa violência imensa que a gente carrega no corpo? Né? Porque a gente carrega, assim, eu acho que tem uma outra questão que a mim também me interessa, o que a gente faz com isso? Porque, por um lado, tem, né, essa ascendência indígena, mas, por outro lado, carrega no corpo também algo, digamos assim, desses povos que perpetuaram essa violência. Né, que também está, tipo, eu também, eu descendo de espanhóis, também, né, então assim, também está em mim, o que eu faço com isso, quando eu tenho a violência, eu tenho o genocídio e eu tenho o genocida,
é muito assustador, porque antes não se falava disso, a gente não olhava para isso. Então, assim, como eu lido com esse saber? Como eu lido com essa violência da qual eu sou filha? Como eu lido com esses silenciamentos que eu carrego no corpo, que eu carrego na minha história, que eu carrego na minha família? O que eu falo para minha filha? Então, eu acho muito interessante porque eu falo para minha filha, olha, você descende disso, você descende também de Maputo. E ela acha isso incrível. Isso é muito interessante, porque para ela já é uma outra forma de construção de identidade. Então, eu comprei um livro para criança, uma história Mapuche, e ela leva para o colégio para mostrar, né, para as amigas, daqui da Alemanha, para as amigas de onde ela vem. Então, é uma forma de construção de identidade que eu não tive, porque não se falava isso. Isso era completamente tabu. Eu tive que fazer esse movimento. Então, eu acho que a gente vamos falar, enfim, de geração no sentido mais maior, que você é muito mais nova do que eu, mas dessa geração, desses filhos, né, que começam a questionar e a dizer, não, como você disse, né, que você fala para sua mãe, mas isso é bacana, e eu acho que isso que você falou é uma coisa muito bonita, porque e dentro dessa lógica de um pensamento indígena também de dizer assim, a gente pode no presente reescrever o passado. Porque o que você faz quando você conversa com a sua mãe é reescrever o passado. É dar para ela, né, e para toda a família, um outro passado. Né? Então, assim, é como essa ideia de que o tempo não é um tempo linear, passado, presente e futuro. Né? Mas que ele é circular e ele está em espiral e é possível, e que a gente precisa, na realidade, a gente precisa reescrever o passado para poder criar outro tipo de futuro, porque senão a gente vai ficar fazendo sempre, perpetuando essa violência todas as vezes. Né? Então, eu acho muito lindo todo esse processo que você conta, né? Porque, no fundo, é um processo de ruptura com aquilo que a gente estava pensando, isso somos nós, mas também é um processo de reescrita que a gente pode fazer na literatura, a gente pode fazer na pesquisa, a gente pode fazer na vida, né, de como a gente conversa com os nossos pais e como depois conversa com os filhos. Né? Então, são outras conexões que me parecem super bonitas. Então, assim, mesmo quando não se cresce nessa cultura, mas se abrindo para ela, e por isso que eu acho que isso é válido para todos nós, porque eu acho que a gente, no Brasil, mas não só no Brasil, na América Latina, a gente tem a obrigação de repensar tudo isso, né, com todas essas questões, né, de repensar esse passado, de reescrever esse passado, e de se pensar, pelo menos eu acho isso, de se repensar como sociedades plurinacionais. Que, aliás, né? E não mais essa ideia de uma miscigenação que levou a digamos assim, uma espécie de outra raça, né? Ou esse branqueamento. Não, sabe? Existem outros idiomas, a gente não fala só o português. Sabe, existem muitos outros idiomas falados no território brasileiro. Existem outras culturas no território brasileiro. Então, assim, a gente precisa se pensar enquanto país, enquanto nação, enquanto identidade, não como única, não como uma única, o brasileiro é assim. Não, o brasileiro não existe, esse brasileiro que a gente está tentando construir. Né? O que existem são várias culturas e várias nações dentro desse território. Enquanto a gente não perceber isso é uma mudança, é uma ruptura com aquilo que a gente vinha fazendo, a gente vai ficar batendo cabeça. Carola, eu até queria comentar contigo, né, que mesmo que a gente esteja falando de experiências individuais e de núcleos de famílias muito específicos, os nossos pais, né, os nossos avós, os nossos tataravós, assim, eles vêm de tempos políticos diferentes, né? A gente só está aqui falando sobre isso porque os nossos antepassados lutaram por direitos políticos e eles conseguiram, né, que a gente existisse hoje na sociedade.
E eu vejo, assim, muito o nosso tempo, o tempo de hoje, né, o tempo do século XXI, como esse momento em que a gente também, graças a essas lutas políticas, pode lutar agora no campo simbólico, né, no campo da cultura, que era algo que não existia e que não era permitido antigamente. Algo que eu tenho notado, assim, que tem sido muito forte é que essa representação, né, na cultura, na literatura, nas artes, no cinema, de um modo geral, ela tem potencializado e tem visibilizado as lutas físicas mesmo, as lutas por território. Os parentes indígenas aqui no Brasil, eles chamam, eles equivalem ao mesmo processo, né, eles falam de demarcar simbolicamente a tela do cinema, a literatura, né, as artes, como esse lugar de grande importância mesmo, porque a Linda Tuhiwai Smith, que é uma socióloga maori, né, ela vai falar que durante muito tempo retrataram as lutas indígenas, né, como sendo de importância apenas para o campo simbólico. Então, a luta contra o garimpo, a luta contra os fazendeiros, a luta contra o agronegócio, como se a luta simbólica não importasse. E aí a gente vê que não, né, que um século de desumanização, de representação desumanizante na literatura, na arte, no cinema, colaboraram diretamente para o esvaziamento do valor da vida indígena. Tanto que esse indígena que estava aí na luta pelo garimpo, contra o garimpo, que vive lá na comunidade, quando ele era e é assassinado, a sua vida não impacta, né? A sua morte não impacta na sociedade. E isso me fez lembrar o como hoje essas ferramentas, né, artísticas e midiáticas também, elas têm ajudado o indígena a fazer uma denúncia, tornar mais visível isso que é tão desvalorizado. E isso me lembrou da morte das 2 crianças Yanomami, sugadas pelas dragas, né, no garimpo, e me lembrou também que na sua obra você cita diretamente, né, a queda do céu. E aí eu queria saber se nessa sua última obra, A Queda do Céu, e mesmo Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, sabe, meio que somaram nisso que você já vinha construindo, né, isso que já vinha comunicando com você desde o seu último romance, como você falou. Mas ver você citar o Davi Kopenawa, o pensamento Yanomami na obra, me fez pensar também que, mesmo com toda essa sua descendência, que é uma, né, uma descendência de que muitas pessoas compartilham, tanto europeia, quanto indígena, quanto negra, que o seu íntimo, né, tem pulsado muito mais pela identidade indígena e, né, se identificado com ela, e a ponto de, inclusive, abraçar, né, esses pensamentos, esse sentimento. E eu queria saber, assim, como que foi ler A Queda do Céu, ouvir o Ailton Krenak, né, e como que isso foi desdobrar na tua parte criativa. Nem teu livro, né, desdobramento. Sim. Bom, eu acho que o Ailton Krenak, ele é um grande pensador brasileiro, contemporâneo. E eu não estou falando indígena. Assim, estou falando pensador brasileiro contemporâneo. Ele é um grande pensador. Para mim, não tem ninguém nesse momento que seja tão importante, que diga coisas tão essenciais como ele. E eu faço essa afirmação sem nenhum medo de afirmar isso. O que a gente tem no Brasil, nesse momento, assim, de uma capacidade de pensamento, assim, tão brilhante. Eu, aqui na universidade, num projeto que a gente tem, fez várias entrevistas com artistas e escritores indígenas, e a gente entrevistou Ailton Krenak, e ver ele pensar foi uma coisa assim, incrível, foi um privilégio fazer uma pergunta e você vê que ele está construindo um pensamento a partir daquela sua pergunta de uma forma nova, que ele não está te entregando uma frase feita, ele está ali e que a forma dele pensar é outra forma. Então, assim, foi um dos momentos, assim, para mim, mais reveladores. Você assistir ali naquele pensar. Então, eu acho que não só o que ele diz, mas a forma como ele constrói.
pensamento dele é outro. Então, isso, assim, isso para mim mudou, mais os livros dele, enfim, isso mudou o meu olhar para o mundo. Posso dizer assim, a menor sombra de dúvida que mudou o meu olhar para o mundo, que eu comecei a olhar de uma outra maneira. Então, sim, eu acho que você tem toda a razão quando você diz assim, essa identidade é uma identidade importantíssima para mim, porque é ela que permeia para onde vai o meu pensamento hoje. Então, cada vez eu sinto que eu me desligo dessa lógica ocidental e me aprofundo cada vez mais numa outra lógica, que não é essa lógica que a gente está acostumado e que eu estava acostumado, e que eu fiz uma ruptura na minha forma de escrever, que eu fiz uma ruptura na minha forma de pensar, talvez na minha forma de viver também, do que é importante, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito básico, né? Tem coisas muito lindas da cultura Mapuche, e uma delas é a importância do sonho e a importância das famílias todos os dias se contarem os sonhos. E esse sonho como uma parte do saber daquela comunidade. Então, assim, isso foi uma coisa que eu adotei na minha vida, com a minha filha, com as pessoas que estão perto de mim, de contar os sonhos e de considerar esses sonhos como esse saber que a gente pode chamar do saber do inconsciente, mas que eles estão dizendo para a gente algo importantíssimo e que a gente sempre tende a ignorar. É só um sonho, sabe? Aquela frase, é só um sonho. Então, assim, de questões que me interessaram, por exemplo, o Elikura Chewai-Lapa tem um livro que ele fala que para a cultura Mapuche que a literatura é uma literatura oral, né? E ele fala, eu falo isso no Mundo Desdobrável, né? Que ele fala que o diálogo é um gênero literário. Eu acho isso maravilhoso. Então, quando eu escrevi O Mundo Desdobrável, eu pensei nisso. Eu falei, eu quero escrever um livro que seja como um diálogo, e não como um lugar assim, eu estou aqui, eu sou aquela que sabe e o outro não sabe nada. Isso me incomoda, essa hierarquia. E também eu não queria entregar respostas prontas. Eu queria justamente o diálogo, pensar justamente o diálogo como um gênero literário. Então, estou te dando esse exemplo, porque são exemplos de leituras que podem ajudar a gente a repensar, inclusive, a própria literatura, inclusive o que são os gêneros literários, o que é a literatura, o que ela pode, né? Porque uma das perguntas que eu me faço no livro é o que pode a literatura. E no caso do Davi Copenaua, foi um livro importantíssimo também. É porque eu dei um seminário aqui na Alemanha sobre literatura e arte indígena. Então, o livro A Cara do Céu foi um livro muito importante. Eu trabalhei com os alunos, porque era importante, porque era uma forma de mostrar para os alunos, meus alunos aqui na universidade na Alemanha, outra forma de pensar, que para eles era completamente impossível, né? Essa outra lógica, né? Essa lógica em que essa relação sonho e realidade se desfaz, né? Essa ideia do eu, por exemplo, que eu acho que é uma ideia que ele traz no livro que é linda, né? De não desse eu que a gente tem tão apegado a esse eu como essa coisa ocidental, como essa coisa assim imutável, mas um eu que está muito mais aberto, ligado àqueles que vieram antes, àqueles que vêm depois, ligado a uma subjetividade da natureza, dos animais, né, dos rios, das plantas, enfim, da montanha, uma ideia de eu que permeia outros seres, né? E eu acho assim que na realidade são esses pensamentos, por exemplo, muitos dos pensadores do antropoceno, eles vieram falar coisas que os povos indígenas falam desde sempre, mas só como ele chegou por um viés europeu, um viés americano, de repente todo mundo para e fala, que interessante. Mas se você for olhar para aquilo não é novo. Os povos indígenas, as culturas indígenas estão falando isso, desde sempre. Então, por que a gente precisa sempre que isso seja dito por um professor americano para considerar esse saber? Então, eu acho que é importante a gente acordar e olhar, porque, sinceramente, assim, se é uma coisa eu tenho certeza, a gente não vai conseguir sobreviver a esse mundo
que a gente tem agora, e a gente vai ter um futuro duro, sabe, não é brincadeira, para todo mundo, se a gente não mudar a nossa forma de pensar. E para isso a gente precisa ouvir de igual, assim, de igual para igual, porque não se trata de saberes menores, saberes exóticos, se trata de saberes essenciais para a gente conseguir conviver, né? Eu acho que a palavra é essa, da convivência, de conseguir conviver, coexistir nesse mundo. Então, eu acho que é essencial que a gente desça desse pedestal de uma cultura ocidental, que só olha para si mesmo, né? Como diz o David Copenau, tipo, os brancos só sonham com eles mesmos, que eu acho que essa é uma frase muito pontual e muito linda, porque o que ele está falando ponta para algo essencial dessa cultura ocidental. Então, foram questões que eu acho que são questões que me parecem essenciais, e a gente vive um momento de ruptura forte. Então, uma coisa, por exemplo, que eu vi do discurso, aí é uma pergunta que eu te faço agora, que eu acho que me interessa muito, né? Que é toda a questão do folclore, né? Eu vi você falando sobre a questão do Curupira, outro dia você falou sobre os encantados, porque se criou no Brasil uma ideia de um folclore que ele é, na realidade, uma violência, ele é um silenciamento de saberes indígenas. E aí a gente fica nessa espécie de beco sem saída, porque ele tem saída, é óbvio, né? Mas algo que até então era sagrado, né? O Saci Pererê, pensar em todos os livros do Monteiro Lobato, enfim, e tudo aquilo não se falava do que estava sendo silenciado. Então, a pergunta é, como você vê essa questão e para onde você acha que ela pode ir? Que saídas você vê para isso? Nossa, tu é muito maravilhosa, eu estou desdobrando um monte de coisa aqui em mim também e me identificando, sabe, com muito da sua fala. Em relação à espiritualidade, né, as espiritualidades indígenas, tem uma frase do Walter Mignolo que eu acho que ela é bem pontual, né, que o racismo, ela não atinge só o corpo, ela não atinge só o corpo negro, ela não atinge só o corpo indígena, o corpo cigano. O racismo, ele vai atingir todas as dimensões de vida, né, daquele grupo, daquele povo que foi racializado. Então, a partir disso, assim, é muito fácil entender porque as espiritualidades indígenas são tratadas de forma demonizada ou como folclore, né, como se fosse uma parte, um elemento da literatura brasileira. No caso das espiritualidades indígenas, o que no Brasil se conhece como Curupira, Boto, Iara, Saci, Matinta, né? Todos esses seres, né, que ficaram mais famosos por conta da literatura brasileira, por causa do folclore, eles pertencem a uma espiritualidade indígena. E um outro fator, assim, que colaborou para diminuir esse sistema de crenças indígenas foi exatamente o cristianismo, a catequização, a demonização dos padres jesuítas desde o contato da colonização e a contínua perseguição da fé indígena, né? Os textos da Manuela Carneiro da Cunha, esses textos, as cartas mostram que a primeira desarticulação das sociedades indígenas era a demonização dos pajés. Então, já se começava por aí a atacar a fé indígena, né? Embora com muita resistência. Eu gosto muito do texto do Viveiro de Castro, né? Lá, A Inconstância da Alma Selvagem, que os padres, o padre Antônio Vieira e os padres ficavam, assim, indignados que os indígenas se mostravam inclináveis a outra fé, e quando eles viravam de costas, os indígenas estavam praticando a sua fé, a sua tradição. Que é isso, né? Uma resistência, uma negociação, como que a gente faz para sobreviver a nossa fé vivendo no mundo cristão. E as espiritualidades indígenas, então, elas primeiro foram perseguidas como demônio, como se fossem práticas demoníacas, e depois como se fosse, então, uma lenda, um folclore nesse sentido de ficcional, né, de primitivo, de personagens. Então, na nossa tradição ainda hoje, quando
inclusive na cultura macuxi, quando eu falo do Curupira, eu não estou falando desse personagem da literatura brasileira, eu estou falando de um espírito da mata, um espírito, inclusive, Carola, não sei se eu comentei com vocês no nosso último encontro, inclusive o Taitai, que é como ele se chama na cultura macuxi, o nome dele é Taitai, foi ele quem nos legou a pimenta, que é do mesmo nome, Taitai, e o cesto jamachim, que é onde a gente carrega as nossas mandiocas, os nossos alimentos, que até hoje, na cultura, quem faz é o homem, não faz a mulher, porque não é um artefato herdado pelo Taitai. Então, o Taitai não é só um personagem, ele é uma entidade, ele está presente na mata. E se você fala como se fosse uma literatura, as pessoas vão dizer, não, isso aí está na nossa, tá na nossa memória, está na nossa crença. É como se alguém chegasse na cidade para algum cristão e dissesse assim, mas e aí, a Virgem Maria? Não é de verdade, né? Não pode ter sido de verdade. Você não põe em xeque essa fé, já que é uma construção cultural, uma construção simbólico-religiosa que pertence à memória, né, daqueles que partilham aquela religião. É a mesma coisa com os povos indígenas, eles partilham essa religião. Por isso que eu fico indignada, né? A gente fica indignado nas redes e tenta mostrar para as pessoas, ei, vocês se sentem confortáveis para demonizar os nossos espíritos sem pensar nas consequências que isso nos afeta. Porque não se trata só, né, no caso lá da minha indignação com Curupira como demônio, não se trata só de uma representação no cinema, mas de como isso é entendido pelos, né, que vão assistir aquele filme. O Curupira é um demônio que está protegendo a floresta é demonizada, o Curupira é demonizado a partir de uma lente cristã que não nos pertence. Essa ideia de bem e mal, ela não nos pertence. Os nossos deuses, os nossos heróis, eles carregam em si a complexidade da virtude, mas também, né, do profano, sabe, do mau caráter. Não se reduz a uma essência, a uma identidade. É como nós, enquanto humanos também, né? Eu lembro que no seu ensaio está lá, a humanidade precede, né? A humanidade precede tudo e toda a natureza tem alma. É assim, sabe? Todos esses sentimentos, eles estão ali presentes em nós. Então, essa ideia de bem e mal, ela não nos pertence. Esse pensamento, né, esse pensamento dicotômico religioso, ele não está presente nas culturas indígenas, a rigor, né? E para dizer, assim, que... Então, eu rechaço a ideia de folclore, porque se eu disser, isso é folclore, eu estou dizendo que as espiritualidades partilhadas no seio das nossas comunidades, dos nossos povos, elas são irreais, elas são ficcionais, no sentido pejorativo. E o que eu quero dizer é que o nosso sistema de religião, ele é tão válido quanto o sistema de religião cristã, que a rigor deveria ser um Estado laico. Brasil, né, deveria ser um Estado laico e deveria permitir todas essas espiritualidades, todas as formas de credos, conforme está na Constituição. Mas o que a gente vê é o contrário, a demonização das religiões de matriz afro, a demonização das religiões de matriz indígena, né, e todas aquelas que não estão aí no modelo cristão ocidental. Quando a gente chega na literatura, então, a gente tem utilizado esse viés para tentar dialogar com os educadores, mas sempre desse ponto de partida. São espiritualidades, são encantados, né, estão de diferentes maneiras em diferentes religiões, como você falou, os povos indígenas estão no plural, línguas indígenas estão no plural, né, e essas entidades, esses seres, eles vão aparecer de forma variada, né. Na cultura macuxi, o Curupira, ele não tem o pé virado para trás, por exemplo. Ele aparece na figura do velho caçador, de um velho que caça na mata. Ele não tem nenhum desse estereótipo assim que vão descrever ele em outra cultura. Talvez em algumas culturas indígenas ele vai aparecer, sabe? Mas isso também tem a ver com a língua, tem a ver com a memória, tem a ver como o povo vai descrever aquele ser, aquele seu espírito. E aí é isso, assim, eu não consigo conceber, então, o folclore como algo positivo, porque o folclore é o etnocídio das nossas religiões, né? E
só conhecendo mesmo as religiões indígenas para a gente entender o lugar daquela entidade no povo indígena, né, naquela comunidade. Então, é meio assim, por isso que eu fico dando piti na internet quando eu vejo os nossos encantados, os nossos espíritos serem maltratados. Assim como a gente respeita a religião cristã, apesar dela ser uma imposição, né, a gente também quer lutar pela nossa liberdade religiosa. E aí isso aparece na literatura, né? E aí você pode ver, em nenhuma das descrições, em nenhuma das literaturas em que esses encantados vão aparecer, eles são demonizados. Em nenhuma. Você sabe por quê? Porque o indígena, ele traz para a sua literatura a sua crença, a sua identidade. E por isso que a literatura é um movimento tão poderoso para nós. Porque pela primeira vez a gente está podendo falar desses encantados a partir das nossas perspectivas, a partir, né, dessa aproximação desses encantados com a identidade indígena. E aí a gente não vai ver ele demonizado e não reduzido, né, a essa experiência negativa que o cristianismo impõe sobre as nossas formas de dar sentido ao mundo, de pensamento. E é isso, assim, na literatura, embora algumas pessoas, né, que começam a chegar na literatura queiram dizer, mas olha ali, né, um personagem folclórico. Logo que ela chegar, ela vai entender que não se trata de folclore, se trata de espiritualidade, se trata de religião. E aí, quem sabe isso seja uma via, né, para chegar nas crianças, nos leitores adultos, de uma outra forma. E a gente espera que a literatura possa somar, então, nessa outra forma de ler o mundo, né? Que as leituras indígenas têm suas formas de ler o mundo. E aí acho que é um pouco disso. Deixa só... Tem uma coisa bem interessante nisso que você falou, porque eu concordo totalmente com você, né? Acho que a gente tem que realmente falar essas coisas. Eu acho que isso é um tema bem complexo, tem que ser dito. Se a gente pensar, por exemplo, uma figura como Saci Pererê, né, que é originalmente uma entidade guarani, pelo que eu entendo. Então, assim, o que há ali, né, quando a gente fala em sincretismo, né, que também é uma violência, e a gente aprendeu, pelo menos eu aprendi o sincretismo como uma coisa, olha que bom, mas será que é tão legal assim? O que há por trás disso na realidade? Uma outra coisa que é muito importante, eu acho, no que você falou, é que quando a gente coloca algo no âmbito do folclore, uma literatura de folclore, aquilo está no âmbito quase do exótico, aquilo não nos afeta, realmente. Que interessante, mas aquilo não é de verdade, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você... A narrativa é uma narrativa de uma espiritualidade que está levando em consideração uma cultura, porque aquilo ali sim te afeta no corpo. Então, assim, é uma narrativa quando isso passa a ser, né, quando você fala o espírito, quando o espírito da mata é o espírito da mata, o qual você está considerando aquilo de uma forma verdadeira, aquilo te passa, aquilo te afeta no corpo, aquilo vai mudar a sua forma de estar. Outra coisa é quando você coloca e diz assim, isso é uma coisa para criança, isso é uma coisa que a gente fala assim, a palavra folclore tem essa conotação. Não é uma coisa que vai, vamos falar assim, provocar em você uma outra relação com a floresta, né? Uma outra relação com os seres da floresta, né? Uma outra relação com o que você considera verdade e o que você considera mentira, o que você considera ficção. Inclusive a própria humanização daquilo, né? Eu tô muito... Acho que eu li você agora e eu fiquei com isso na cabeça, mas é muito uma lógica muito mais humana, né? Porque quando aquela floresta está humanizada, porque tem um ser encantado, tem um espírito lá dentro. Então, tipo, não tá ali, sabe, uma biologia, né? Uma fauna, uma flora que você vai lá e vai matar e tudo bem, e que você vai construir, sei lá, uma fazenda, e com essa matéria-prima você vai fazer móveis, e com aquele animal você vai, sei lá, né, extinguir, tudo bem. E aí, quando há o encantamento, né, se vê a espiritualidade, a humanidade ali dentro da floresta, você não vai mais pensar que está tudo bem e ali devastar aquele território,
que não está tudo bem jogar dejetos de minério naquele rio, que a gente depende de tudo. Então, culturalmente, por meio da narrativa e por meio dos sistemas de religião dos povos indígenas, a gente percebe que tem outro jeito de viver no mundo, que foi não nos ensinaram, né? Desde criança, eu acho que você cresceu na mesma educação que eu cresci, que é uma educação de base militar, que pregava o desenvolvimento e o progresso, e que a natureza era uma matéria-prima e que as coisas saíam dali para a gente viver, e era isso, e estava tudo bem, e era isso. E a verdade é que não, né? Que a gente vai ficando cada vez mais ameaçado, as nossas gerações vão ficando cada vez mais ameaçadas, e o Ailton Krenak tem uma fala: a gente está caminhando para a nossa extinção e a floresta vai sobreviver. Né? Talvez vá sobreviver, porque do jeito que está, né? O homem está bem tóxico e está destruindo tudo mesmo, enfim. Mas eu vejo assim que a literatura indígena, ela tem esse poder de reencantar simbolicamente algo que a literatura brasileira fez ao contrário, né? Porque ela esvaziou de valor a floresta ao longo dos séculos, porque ela está ali a favor de um projeto de Estado-nação, né? E a literatura indígena vem de novo reflorestando, sabe? Reflorestando as nossas mentes, reflorestando o nosso coração, reencantando esses lugares que foram desespiritualizados. E aí eu queria até te perguntar, assim, se nessa tua pesquisa que tu tem feito, tu encontrou alguma autoria indígena que tu gostaria de compartilhar com a gente, para a gente poder conhecer também, para a gente poder ler. Bom, eu não vou trazer alguém que não é conhecido no Brasil, né? Porque eu acho que os autores no Brasil você fala bastante deles, e eu falaria da Adriana Pinda, que é uma poeta mapuche que eu cito no livro, e ela fala muito da questão da mulher mapuche, da questão da ancestralidade, e a poesia, e ela é também uma mate, que é o que a gente chamaria de xamã no Brasil. Quer dizer, ela é alguém que transita, que isso eu acho interessantíssimo dela, e eu acho ela maravilhosa, porque ela transita, é uma literatura, mas que ela fala do lugar da arte, ela fala do lugar do xamã, né? E há essa relação, né? Eu acho que da última vez falando essa questão, o xamã e o artista, que às vezes essas figuras são uma só. Então, no caso dela, eu acho belíssimo que você vê na poesia dela essa espiritualidade que permeia, que o olhar dela é o olhar da mate, é o olhar da xamã. Então, assim, eu traria assim, o nome dela, eu cito ela brevemente no meu livro, mas eu acho que ela é uma autora para a gente prestar atenção, e tem várias outras figuras, mas eu falo dela porque eu acho que é esse lugar que junta, né, junta um lugar de indígena, mas um lugar de mulher, um lugar de mate, dessa questão da espiritualidade, desse olhar outro, né? E a partir desse lugar se surge a literatura, e não no lugar intelectualizado, no sentido, e não que ela não seja, porque ela é professora na universidade, então não é que ela não tenha também essa outra questão, mas que ela deixa de lado, né, que isso eu acho que é o interessante também, é o que você faz, porque assim, você tem a trajetória universitária, acadêmica, mas você deixa ela de lado para que surja outra coisa, para que surja um outro saber, para que surja uma outra linguagem, para que surja uma outra forma de literatura. Então eu acho assim, super interessante, porque é o que ela faz, né? Ela abre mão desse saber acadêmico, desse saber, quando ela está escrevendo poesia, né? Então, assim, a fala dela é uma coisa muito impressionante. Tipo, a gente entrevistou ela por Zoom o ano passado, e foi, assim, muito potente, muito forte, muito transformador. Então, você sentia que havia algo ali diferente. Então, acho que é um bom exemplo de uma poesia que vai para um lado completamente diferente, e isso me interessa. E aí eu falo no livro uma coisa que eu acho também muito importante,
que a gente precisa também, no meio literário, sair desse pedestal de só isso é a alta literatura. Porque até então a gente sempre teve essa coisa assim, isso é a alta literatura, isso é a grande arte. Quem disse isso? Quem define o que é a alta literatura? Então, uma das questões que eu coloco no livro é a necessidade de a gente repensar o que a gente está considerando como literatura. Então, por exemplo, que outros povos que vêm de outras tradições, da tradição oral ou de outras tradições de pensamento, que se olha aquilo também de igual para igual, não é uma literatura menor, não é uma literatura exótica. Não vamos colocar, assim como se colocou também, vamos falar não só indígena, vamos pensar em alguém como a Carolina Maria de Jesus, sabe? O exótico que vai contar uma história. Não, as pessoas têm coisas a dizer, têm histórias a contar, mas também deve se considerar artisticamente o que essas pessoas estão fazendo. De igual para igual, e não é um outro lugar. E a gente precisa fazer isso também na arte. Enquanto a gente achar que arte indígena é artesanato, a gente está mal. Enquanto a gente achar, então, claro que você tem agora toda uma geração do que a gente chama da arte indígena contemporânea, né? Jardim Elisbel, Denilson Banil, enfim. Eu acho que as coisas mais interessantes que tem, sabe? O que eles estão fazendo é genial. Então, tem uma série, né, de pensadores, artistas, escritores, escritoras, estou falando de escritores, escritoras, artistas, mulheres, você é uma delas, enfim, né, que estão ali escrevendo, publicando, produzindo, pensando, e que me parece que do mais interessante que o Brasil está produzindo, e que a gente precisa, enfim, olhar, não como algo, que interessante, não, de igual para igual, com aquilo que vem das universidades, com aquilo que vem dos grandes prêmios literários, do aquilo que vem, e isso está mudando aos poucos, ainda muito pouco, acho eu, ainda tem muito ainda o que se fazer, o que mudar, né? Mas eu da última vez que a gente conversou, né, que eu falei da performance do Denilson Banil na Bienal de São Paulo, da última, e agora a gente tem ali uma mudança, enfim, vamos ver até que ponto essa mudança é, mas um olhar de dizer assim, aquilo não dava mais para ignorar, né, o saber indígena e colocar o indígena como se fosse um objeto que se usa, sem nome, sem história, fora da história, fora do tempo, como se fosse algo que, enfim, já morreu, foi extinto, como se fosse um animal extinto, né? Então, eu acho que tem essa arte, que é uma arte política, também, porque me parece que é uma arte a arte de povos ameaçados é sempre uma arte política. Né? Não tem como ser outra coisa, ela tem que ser uma arte de resistência. Não nunca vai ser uma arte que está ali pensando só numa estética, porque é a vida que está sendo ameaçada, é a fala, é a voz que está sendo ameaçada. E eu acho que isso também provoca algo muito potente, porque uma coisa é você fazer uma arte quando você diz assim, eu tenho pretensões só estéticas. Outra coisa é quando você faz uma arte que você está resistindo, sabe? Está resistindo, está se obrigando os outros a te ouvirem. Ali é uma outra experiência de arte, é um outro lugar do artista. Né? Então, acho que todas essas questões são questões para a gente pensar e olhar para o que está acontecendo no Brasil agora, porque a gente vive, por um lado, um momento horrível, político, assim, assustador. Você falou das crianças Yanomami, sabe? Quando eu vi aquilo, é tão chocante, porque é só a gente imaginar, vamos imaginar que 2 crianças da zona sul do Rio de Janeiro tivessem vivido algo parecido, o escândalo que ia ser. Na mídia, em todos os lugares, o país ia parar. Mas por que são crianças Yanomami? São crianças Yanomami, tipo... a mesma coisa que se faz com crianças negras, né? Então, assim, o Brasil está construído entre aqueles que existem e aqueles que são descartáveis, aqueles que são sujeitos e aqueles que se descartam, que não vale, a vida não vale nada dessas pessoas.
né? Então, assim, eu acho que a gente tem que repensar quem nós somos, como a gente está olhando o mundo e como a gente está se vendo, porque a gente está estruturado assim. A cultura brasileira, a sociedade brasileira é uma cultura que separa entre quem é sujeito e quem é destacado. E quem é sujeito que tem nome na mídia, no noticiário, foto, e é descartável número. Não tem nada. E é assim que se construiu esse país. A gente precisa, né, enfim, destruir isso na gente, porque não é só no outro, na gente, o que a gente carrega, porque a gente internaliza. Enfim, não é porque você é mulher, você não tem uma misoginia internalizada, não é porque você... As coisas estão ali, e a gente precisa lidar com essa construção, porque a gente está num momento de ruptura em que a gente está desfazendo esse passado para tentar construir alguma outra coisa, né? E olhar para a arte indígena, para a literatura indígena, eu acho que uma parte essencial desse movimento, que por um lado é uma situação horrível do Brasil, mas por outro, eu acho que nos últimos, vamos falar a partir dos anos 90 para cá, essas vozes começam a vir à tona e elas precisam ser ouvidas. Né? Então, a gente vive esse momento muito louco, mas que também é muito potente, dependendo do que a gente vai fazer com isso como sociedade. Muito obrigada por essa fala, por esse pensamento, por esse sentimento também, que eu partilho muito. Eu quero agradecer, Carola, a tua participação aqui no Balada Literária e quero te convidar a mandar um beijo, um abraço para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir ainda, e deixar suas palavras finais também e reiterar meu agradecimento por esse momento, assim, que foi muito potente para mim. Eu espero que a gente continue conversando aí, porque para mim é um orgulho ver uma mulher Mapuche falar de outras mulheres, né, indígenas e reconhecer a força que nós temos, independente do território que a gente esteja hoje, né? Mas é isso, assim, muito obrigada e eu te deixo com as palavras finais. Bom, eu te agradeço, assim, para mim, eu sinto que é um privilégio te ouvir, te ler. Fico muito feliz com a nossa conversa, assim, acho que foi, para mim, também muito importante, me ajuda a pensar, eu acho que eu acredito muito nesse pensar em conjunto, que ninguém pensa sozinho, ninguém faz nada sozinho, enfim. Então, que a nossa conversa tenha frutos também para o público, quem assistir esse diálogo aqui da gente, e que isso se desdobre. Muito obrigada, gente. Obrigada a você.